O que eu quero mostrar para vocês? Se você entendeu tudo isso que a gente abordou agora, e essa introdução ela é necessária só para você se ambientar numa linha do tempo na sua mente, você vai começar a entender agora o que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, nós vamos perceber o seguinte, que Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, tá? E depois de 40 anos no Egito, ele vai fugir para o deserto de Midian, ele vai participar ali, como a gente poderia chamar de um exílio, porque ele teve medo por causa do evento que ocorreu no Egito quando ele matou um escravo egípcio, né? Então, Moisés, ele vai estar exilado agora por 40 anos no deserto de Midian. E quando está se completando esses 40 anos no seu exílio, nós vamos ver que Deus vai atrair Moisés até um monte de Deus, que é o Monte Horebe, que faz parte da cordilheira do Monte Sinai. Tudo isso é importante, irmãos. Então você vai ver que Deus vai atrair Moisés através de uma sarça que não se consumia, que não se queimava, não pegava fogo. E do meio da sarça, o anjo do Senhor, ele vai falar com Moisés. E esse anjo do Senhor, como a gente lê lá em Êxodo, ele era o próprio Deus, o anjo Deus, né? Ele era o próprio Deus falando do meio dessa sarça incendiada com Moisés. Irmãos, essa figura é tremenda demais, porque você já vai perceber, preste atenção. Moisés, nesse período, ele estava fazendo o quê? Moisés, ele estava exilado no deserto de Midian e ele estava apacentando ovelhas no deserto, tá? Olha só que legal isso. Estava apacentando ovelhas quando ele vê uma sarça, ele é atraído até o meio do monte, tá? No meio do monte e ele vê uma sarça. E no meio dessa sarça vê o anjo do Senhor. Ali, o anjo do Senhor, que é uma figura do próprio Cristo, fala com Moisés, vai lhe entregar o seu chamado para libertar o povo, porque ele diz, eu ouvi o clamor do povo, eu vi a opressão do povo, e eu vou te levantar com poder. Tá? Isso é tremendo, porque, irmãos, Moisés ele era um homem que ele passou 40 anos no deserto. Então, toda a intrepidez que ele tinha para falar durante os 40 anos que ele foi príncipe no Egito, isso se foi, irmãos. No deserto, provavelmente ali estava só com as ovelhas, praticamente não falava com muitas pessoas, estava com a língua travada. Agora, Deus vai chamar ele e ele vai dizer, Senhor, eu sou homem com a língua pesada, com a língua travada, eu não sei falar. E Deus vai colocar junto dele o seu irmão Arão, tá? Que Deus vai chamar lá do Egito e Arão vai vir ao encontro de Moisés, porque Deus falou com ele e vai se encontrar com Moisés e Moisés vai falar de todo o chamado de Deus. Só que é interessante porque nesse Monte Sinai, Deus ele vai pegar aquele cajado que estava na mão de Moisés e Deus vai dizer, ergue esse cajado, porque nesse cajado vai estar o meu poder. E você vai ver isso nos profetas, que Deus vai dizer que aquele cajado era o braço do Senhor na mão de Moisés. Preste atenção, o braço do Senhor na mão de Moisés. O braço do Senhor na Bíblia é uma figura do próprio Cristo. Então, é como se o poder de Cristo, de Jesus, estivesse sobre a mão de Moisés e ele é quem fosse fazendo isso através das suas testemunhas, que estão sendo tipificadas em Arão e Moisés. Lembrem, irmãos, as pessoas às vezes dizem, não, as duas testemunhas não são Arão e Moisés, são Moisés e Elias. Irmãos, aqui a gente está abordando de duas figuras de linguagem que Deus usou no Êxodo. Arão e Moisés como figura das duas testemunhas que vão aparecer no livro do Apocalipse. E olha só que interessante, Deus vai usar Moisés tão poderosamente que Moisés ele vai ser responsável por escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Dentre os 5, o principal deles que é Gênesis, o Bereshit, o princípio de todas as coisas. Moisés escreve a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que interessante isso. Nós estamos falando lá do princípio, né? Mas o profeta Isaías, ele vai dizer assim, que Deus anuncia o fim desde o princípio. O que Deus está falando? Ele está dizendo, você quer entender o livro do Apocalipse? Olha lá para o princípio, para os primeiros 5 livros. Então, quando a gente chega no livro do Apocalipse, agora a gente vai ter outra revelação, muito semelhante. Olha que tremendo isso, irmãos. Por quê? Aqui em cima, nós vamos ver que
Assim como em Êxodo capítulo 3, Deus vai aparecer numa sarça para Moisés, no meio do monte, você vai ver que em Apocalipse capítulo 1, Jesus vai arrebatar em espírito João até a metade do tabernáculo celeste, e João, que estava olhando para esse lado, ele ouve por detrás uma voz de trombeta, ele se vira para ver e ele vê 7 castiçais, e entre os 7 castiçais ele vê um como filho do homem. Irmãos, você percebeu que Deus está mostrando a mesma revelação? Por quê? Quando a gente foi para Israel, a gente foi numa réplica do tabernáculo. E lá, quando você olha para a menorá, a base da menorá, ela não é uma forma geométrica, ela é como se fossem raízes. Irmãos, Deus estava mostrando que a menorá é como se fosse uma planta, onde Cristo é a raiz e nós somos os ramos enxertados nele. Deus está trazendo muitas revelações aqui nesse livro do Apocalipse, mas a figura é a mesma de Êxodo 3, quando Moisés está diante da sarça e o anjo do Senhor está no meio dela. Aqui você vê João diante do castiçal, da menorá, e você vê o filho do homem entre ela. E olha que paralelo tremendo, irmãos. Por quê? Se aqui em Moisés, Êxodo 3, você tem Deus dando um chamado a Moisés, e olha só, Moisés vai escrever quantos livros? 5, né? Aqui no fim, você vai ter João sendo chamado, e João vai escrever quantos livros da Bíblia, irmãos? 5. Ele vai escrever o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Você tem 5. Então você vê que desde o princípio, olha aqui, desde o princípio, o Pentateuco, os 5 livros, Deus está anunciando o fim. Entendeu? O princípio é Bereshit, Gênesis, o fim é o Apocalipse. E, irmãos, isso é tremendo demais, porque na aula passada o Dionei também apresentou aqui algo tremendo. No nome de Deus você vê ali o número 5, né, que é o número que aponta para a graça, que vai ser colocado no nome de Abraão, no nome de Sara. Quem não viu isso, volta lá na última aula. Irmãos, o número 5 na Bíblia ele é um número que aponta para a graça de Deus. E você vê que Deus está anunciando 5 no princípio, no Pentateuco, mostrando que tudo começa com a graça de Deus, e você vai ver em João mais 5 livros, como se Deus estivesse mostrando que lá no princípio, quando o homem pecou, Deus começou a manifestar graça, e ele vai manifestar graça até o tempo do fim. Exatamente. Então tem muita revelação aqui. É por isso que o texto que eu li lá em Miqueias 7, no verso 19, diz que o Senhor tornará a ter compaixão do seu povo novamente. E aí ele vai fazer as mesmas maravilhas, porque ele está derramando essa mesma graça que ele derramou no princípio. É de graça em graça, né? Ou seja, é um plano lindo, maravilhoso. Isso. Exato. Então, irmãos, olha só. Isso tudo é introdução. Agora, eu quero fazer uma colocação para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Quando a gente olha para esse período que a gente está tendo aqui, nós vamos ver que Deus chama Moisés no Monte Sinai, é como se Deus estivesse chamando aqui as 2 testemunhas, Moisés e Arão. Você vai ver que para João, Deus vai dar o livro do Apocalipse, onde ele vai dar a revelação das 2 testemunhas no tempo do fim também, que aparece em Apocalipse 11. Então você vê que lá em Apocalipse 11 você vai ver que Deus está dizendo que ele vai levantar 2 testemunhas com poder, com autoridade, e que vão fazer sinais e prodígios, vão fazer sair fogo da sua boca, vão fazer água se tornar em sangue, quantas pragas quiserem, vão fazer os céus se fecharem nos dias da sua profecia. Então tudo isso Deus está apontando para 2 tipologias, que é Moisés e Elias, que aqui no Êxodo estavam sendo tipificados em Moisés e Arão, tá bom? Então, basicamente, aqui, o que eu posso falar para vocês é, nós temos 2 momentos dessas 2 testemunhas sendo anunciado. O momento em que eles estão fazendo as pragas no Egito, as 10 pragas no Egito, e eles vão fazer 2 tipos de sinais aqui, irmãos. O primeiro tipo de sinal que eles vão fazer é diante do povo, tá? Eles vão fazer sinais diante do próprio povo, para que o povo soubesse que foi Deus que os levantou. Eles vão fazer com que o cajado de Moisés se transforme em serpente, então esses sinais vão ser feitos diante do povo e do faraó. Inclusive vai comer as outras 2 serpentes. Eles vão fazer a água
que cai sobre a terra se transformar em sangue, vão colocar a mão e vão tirar e vai se tornar em lepra, vão colocar, vai ser purificado. Então existem duas categorias de sinais: sinais para o povo, para o faraó, e sinais que eles vão fazer diante de todas as nações. Irmãos, por que eu estou falando disso? Porque eu creio que no tempo do fim, isso vai voltar a se cumprir da mesma forma. Quando você olha lá para o livro do Apocalipse, depois eu posso até mostrar isso para vocês vão ver que está acontecendo a mesma coisa. Lá naquele candelabro, você tem a figura das duas testemunhas, que a gente já vem falando no nosso canal sobre isso, que é Esmirna e Filadélfia, e você vai ver que nos primeiros 1260 dias, que é metade da última semana de Daniel, é a primeira metade, Apocalipse 11 vai dizer que durante 1260 dias as duas testemunhas vão pregar poderosamente e vão ser imparáveis. Mas ela vai dizer assim, ó, que quando findar o tempo da sua profecia, os 1260 dias, elas vão começar a ser perseguidas, ou seja, vai haver uma perseguição, muitos vão ser mortos, tá? E inclusive é aqui que a gente vai começar a ver a saída do Egito, que é o período de perseguição. Houve alguém que perguntou nos comentários, quando vai ser a hora de sair para o deserto? Tá aqui, irmãos, a gente vai falar daqui a pouco dessa transição. Mas o que eu queria falar para vocês é isso, vai haver duas categorias de sinais. Das 10 pragas, eu falo daqui a pouco, eu já vou passar a palavra para o pastor Alex. Mas eu só queria comentar sobre os sinais que eles vão fazer diante do povo. Por quê? Porque quando a gente lê o livro do Apocalipse, quando a gente lê as promessas de Jesus nos evangelhos, Jesus está dizendo assim, ó, que o Apocalipse vai dizer que Jesus foi a fiel testemunha e que ele vai levantar duas testemunhas no tempo do fim. Jesus, como a fiel testemunha, durante 3 anos e meio, ele fez inúmeros milagres. Só que quando ele está findando o ministério dele, ele diz assim, ó, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores. Irmãos, Jesus caminhou sobre as águas, ele multiplicou pão, ele deu vista ao cego, levantou paralítico, curou cego de nascença. Gente, ele está falando, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e vão fazer coisas maiores. Irmãos, mesmo no livro de Atos, que a gente vê coisas tremendas, a gente não vê coisas maiores. No livro de Atos, a gente podia dizer que eles fizeram as mesmas coisas que Jesus fez, ressuscitaram mortos, deram vista aos cegos, expulsaram demônios, mas a gente não vê as coisas maiores. No decorrer da história da humanidade, a gente vê que Deus levantou muitos homens de Deus com poder, com sinais. Ainda hoje a gente vê Deus usando pessoas com dons espirituais para operar cura, para libertar pessoas. A gente vê milagres hoje também acontecendo. Mas, irmãos, Deus tem uma promessa, Jesus prometeu que haveriam coisas maiores. Quando que essas coisas maiores vão acontecer? Aqui, ó. Quando Deus levantar duas testemunhas. E lembrando que duas testemunhas não aponta apenas para 2 homens literais, mas para 2 porções do povo de Deus, que são tipificados em Esmirna e Filadélfia, e são tipificados em Moisés e Elias, são tipificados em Estevão e Filipe, são tipificados em Moisés e Arão, são tipificados em muitas figuras, irmãos, tá? Mas por hora, eu queria parar aqui falando disso. Deus vai levantar 2 testemunhas com poder. Falei sobre essa primeira parte, que ele está apontando para 3 anos e meio, que é a primeira metade da semana de Daniel. Eu vou passar a bola para o pastor Alex, vou deixar ele aqui com toda a liberdade. Um acréscimo começar. Isso, depois a gente segue, aí a gente vai falar dessa parte da saída do deserto, que é onde a gente vai falar das maravilhas. Muito bom. Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente entra na parte principal, que é as maravilhas no deserto, pode ser? Vamos lá. Estamos aquecendo as turbinas. Fica à vontade, pastor. Irmãos, então assim, os irmãos perceberam aí que nesse início do Apocalipse, né, ou do primeiro Êxodo, o Tiago, ele abordou aí a questão do chamado, né, de Moisés e depois de Arão, porque Arão também foi levantado pelo Senhor, mandando que ele esperasse, né, na entrada do deserto. Então Moisés se encontrou com Arão ali e ambos foram juntos para a terra do Egito para realizarem esse ministério de 2 testemunhas.
Então, claramente ali está falando do período do chamado das duas testemunhas. Vemos claramente aí que o Senhor está levantando as suas duas testemunhas momentos antes do início da última semana. Isso é muito importante a gente entender. Primeiro Deus levanta as testemunhas e depois ele desperta o povo. A mesma coisa aconteceu lá nos dias de Ageu e Zacarias, quando o povo de Deus estava edificando a casa do Senhor, né? Que então a Bíblia diz que primeiro o Senhor despertou o espírito de Ageu e Zacarias, e depois de despertar o espírito de Ageu e Zacarias, que faziam o papel das duas testemunhas, os dois profetas, esses, o texto diz em Esdras, que eles despertaram o espírito, pela mensagem que eles trouxeram, despertaram o espírito de Josué e Zorobabel, né, que eram os líderes, e depois de todos os edificadores. Então, veja que é uma sequência perfeita em que o Senhor ele vai primeiro despertar as testemunhas, aí ele vai despertando os líderes e despertando todo o povo, né? Isso é importante a gente entender. Então, momentos antes do início da última semana, a gente vai ver isso acontecendo. E aí, a segunda coisa que eu queria trazer como um acréscimo aqui, o Tiago deixou claro aí para vocês, é que esse momento em que lá na sarça, né, diante do capítulo 3 de Êxodo, melhor dizendo, quando Moisés estava exilado ali em Midian, né, ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, ele se achegou ali naquele local onde a Bíblia chama de um monte. Ali era um monte, só que não era só um monte. A Bíblia diz no Salmo 68, 17, que até o Sinai se tornou um santuário, tá? Então, diz lá o Salmo 68, versículo 17, né, que, deixa eu abrir aqui rapidinho, deixa eu ler aqui, Salmo 68, 17, ele é bem interessante, vai dizer assim, os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor, porque até o Sinai tornou-se em santuário. Então, veja, irmãos, os carros de Deus são 20.000, são, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. E até o Sinai se tornou um santuário. E é interessante isso, irmãos, porque quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 3, no versículo de número 12, quando Deus está falando com Moisés, Êxodo 3, versículo 12, quando Deus está falando com Moisés ali diante da sarça, a gente vai ver que o Senhor, ele fala com Moisés que ele vai dar um sinal. Ele diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então veja, irmãos, que Deus está falando assim, olha, Moisés, um dos sinais que eu vou te dar é que eu vou te enviar para o Egito e quando você tirar o povo do Egito, eu vou trazer esse povo, ou você vai trazer esse povo até mim, aqui nesse mesmo monte, para que eles me sirvam aqui. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que o Senhor vai estar mostrando claramente para nós que na sombra do primeiro êxodo, né, Deus chamou Moisés na sarça, que era um santuário, o Monte Sinai, que inclusive foi criado pelas mãos do próprio Deus, porque era uma montanha, essa montanha foi o próprio Deus quem criou, um santuário feito pelas próprias mãos de Deus. E Deus está falando, olha Moisés, eu vou deixar este sinal. Qual é o sinal? Você vai, mas vai trazer o povo neste mesmo monte. Eles vão me servir aqui, que é um santuário. E então, irmãos, quando a gente vai observar também no livro do Apocalipse, é exatamente isso que está acontecendo. O que o Tiago falou é que esse capítulo de número 1 de Apocalipse é o início, né, em que as duas testemunhas, vamos dizer assim, estão sendo separadas, chamadas, a princípio Moisés, aqui João está representando essas testemunhas, está fazendo esse papel de Moisés, e está sendo levantado, mas não em um lugar qualquer, mas em um lugar que significa ser o Monte Sião. Não, se Moisés está diante do Monte Sinai,
João está no Monte Sião, o santuário da morada do Altíssimo, né? E aí, então, o objetivo é de que, se isso de fato é uma cronologia em que há uma sombra e uma realidade, um primeiro êxodo e um último êxodo, a gente vai ter que ver isso também acontecendo no Apocalipse. E aí, quando a gente vai para o final do Apocalipse, a gente vai ver que tudo vai culminar no Monte Sião. Tanto vamos ver isso no capítulo 14, os 144 mil ali, né, no Monte Sião, o Cordeiro e os 144 mil no Monte Sião. Lá vai dizer claramente, no Monte Sião. E depois a gente vai ver em Apocalipse 15, aquela grande multidão de remidos que venceram a besta, estarão também no monte. Você vai ver também lá no capítulo 21, no desfecho final, 21 e 22. João, ele foi arrebatado, né, em espírito, e foi levado a um alto monte. E sobre esse alto monte, como um edifício de uma cidade, ele viu o quê? A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, o objetivo de Deus é mostrar isso. Deus está falando, olha, eu vou te chamar aqui, Moisés, no meu monte, no Monte Sinai, mas eu vou levar o povo para este monte, para que eles me sirvam aqui, neste santuário. E, na realidade, o Senhor está dizendo, olha, eu vou tirar o povo do cativeiro do Egito, e eu vou trazer esse povo para o Monte Sião. Ou seja, o lugar onde Deus quer introduzir o povo é no Monte Sião. E quando a gente vai em Êxodo, e eu termino essa fala aqui, lá no Êxodo capítulo 15, no Cântico de Moisés, né? No Cântico de Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, no versículo de número 17, 16 e 17, a gente vai ver claramente, o Senhor vai falar aqui, né, é que ele vai introduzir o seu povo no monte, né, no monte da tua herança, o qual ele fez com as suas próprias mãos. E vai introduzir esse povo no monte da tua herança, o monte que ele fez com as suas próprias mãos para ele habitar. Vai introduzir o seu povo nesse monte da sua herança. Ali ele vai dizer o santuário que ele criou com as suas próprias mãos. Ali ele vai introduzir o seu povo, né? Eu acho até que vale a pena a gente ler esse texto, porque eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas eu estou perdendo muitos detalhes na revelação, e aí eu já passo para o Tiago, né, para a gente dar continuidade. Então, Êxodo 15, lá no versículo de número 16, né, e 17, vai dizer assim, sobre eles, ou sobre os inimigos do povo de Deus, cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Por que eu estou lendo esse texto aqui agora? Eu estou lendo esse texto porque Miriam, Moisés, eles estão passando o Mar Vermelho, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas eles já estão dizendo, olha, o objetivo de Deus é nos levar para esse monte. Só que lá era o Monte Sinai, mas profeticamente eles já estão dizendo que haverá um último êxodo e que nesse último êxodo, o povo que atravessar o mar, ou seja, que for arrebatado, eles vão ser introduzidos no monte da herança do Senhor, o qual é um santuário que o Senhor fez com as suas próprias mãos, ou seja, o que Deus está falando claramente, nós seremos introduzidos no monte da herança do Senhor, que é o Monte Sião, onde está a nova Jerusalém. Esse é o nosso lugar, o qual nós seremos introduzidos. Então, isso é muito importante, irmãos. Essa é uma revelação que eu acho que precisa ficar muito clara para nós. Apocalipse, ele quer nos revelar isso, que o Senhor está dando um sinal, está chamando João e está dizendo, João, esse local onde você está sendo chamado, que você está diante da minha menorá e está me vendo aqui no meio dele, nesse santo monte, eu vou trazer esse povo para cá, para o Monte Sião, santuário da morada do Altíssimo. E aí, então, ali eles me servirão. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Então, olha só que interessante, irmãos. Eu separei aqui algumas coisas só para mostrar para vocês enquanto o pastor Alex falava, tá? Só para fazer para dar continuidade, então, vamos colocar aqui.
O pastor Alex falou sobre isso e era justamente o que a gente estava falando quando Deus ele vai chamar as duas testemunhas. A mesma visão que a gente vê aqui no Monte Sinai. O Monte Sinai é uma figura do tabernáculo. Qual tabernáculo? Lembra que Moisés, Deus vai dizer para ele, ó, faça conforme o modelo que você viu no céu? O modelo do céu é o tabernáculo celeste, irmãos. É toda uma figura mostrando para o átrio exterior, a parte que a gente vê, o lugar santo, e o Santíssimo, que era um lugar quadrangular. Você não lembra dessa expressão quando a gente olha para essa figura aqui, ó, a Nova Jerusalém, que é quadrangular? Onde está a Arca da Aliança ou uma figura do trono de Deus? Está aqui, ó, irmãos, a planta da Nova Jerusalém, que é quadrangular, né? Então você vê que aqui no Monte Sinai você tinha toda essa figura. Moisés sobe até a metade do monte, é uma figura de João sendo arrebatado em espírito até a metade do caminho aqui. Você vê isso lá em Apocalipse. Para quem lê atentamente, você vai ver que em Apocalipse 1, a Bíblia diz assim que João foi arrebatado em espírito, ele num êxtase, ele subiu ao céu, ele sobe, mas quando você chega no capítulo 4, João subiu uma porção, no capítulo 4 ele diz, e eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe para cá, ele sobe mais um pouco. É o trono. Até o trono. Percebeu que você vê essas camadas de revelação no livro do Apocalipse? E aí é que ele vai ver a glória de Deus. Você vê que Moisés é a mesma coisa. Ele subiu até a metade, ele viu aqui todas as coisas, mas lá no final ele vai subir até em cima e ele vai ver a glória de Deus. Inclusive ele vê uma pavimentação como de safira que vai apontar para um mar de vidro. Irmãos, tem muita revelação aqui, tá? Tremenda, tremenda. Isso aí dá uma aula, só isso aí já dá uma aula. Exato, exato. Mas por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque eu aprendi uma coisa muito legal ouvindo o pastor Alex, e até eu fiz esse mapa hoje de manhã, tá? Por quê? Você vê essa mesma figura, tá? Você vê Êxodo 3, você vê em Apocalipse 1. Se você fizer esse alinhamento, irmãos, que você está vendo na tela, você alinhar Êxodo com Apocalipse, você vai ver que o livro de Êxodo e a história da saída, ela está sendo contada no livro do Apocalipse também. É um alinhamento, Deus não deixou isso por um acaso. Só tem um erro nessa figura aí. Ah, eu sei qual. João também caiu prostrado. Exatamente. É isso? Exato. Né? Assim como Moisés cai prostrado diante da glória de Deus, João também caiu prostrado, é verdade. Então, irmãos, aqui tem toda uma revelação sobre essa menorá que eu já falei nos vídeos anteriores. Para quem não viu, eu vou deixar ele ou aqui em cima no card ou aqui embaixo para a gente ganhar tempo, tá? Eu não vou falar disso hoje. Tem toda uma revelação que eu vou deixar aqui no próprio PDF, depois eu vou disponibilizar aqui uma capinha para você clicar e assistir essa aula, tá? Que vai ser um acréscimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês de fato é o seguinte, quando a gente chega no livro do Apocalipse, então, que eu quis fazer esse vínculo de conexão, o livro do Apocalipse, diferente do que algumas pessoas estão acostumadas a pensar que o livro do Apocalipse ele é linear, não. O livro do Apocalipse ele é que nem Daniel, ele está sendo camadas de revelação onde Deus vem acrescentando informações e ampliando a revelação. Então você vê que no livro do Apocalipse estão sendo narrado a última semana de Daniel, os últimos 7 anos, os quais Deus vai revelar por meio de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças no tempo do fim. Deus vai revelar por meio de 7 anjos, por meio de 7 bem-aventuranças, e o número 7 ele tem uma lista que ele é interminável, né? Tem muita coisa no livro do Apocalipse. Porém, o que você vê aqui, que é onde eu quero focar? Quando você chega aqui em Apocalipse 11, você vê que Deus está narrando aqui que está sendo medido um tabernáculo, de novo, olha o tabernáculo no Monte Sinai, o tabernáculo que Moisés vai fazer, aqui está sendo medido um tabernáculo, João está com uma vara de medir na mão e é dito, meça o santuário de Deus, olha a vara, como Moisés, você vê João também. Mas o detalhe, no Apocalipse 11, você vai ver ali que é o texto que vai começar a ser falado sobre 2 testemunhas. E por isso que eu dei destaque aqui, ó, 2 testemunhas. Você vê que durante 1260 dias, 2 testemunhas, que vão ser chamadas de 2 castiçais, aponta lá para Zorobabel e para Josué, para Ageu e Zacarias. Eles estão terminando a reconstrução de um tabernáculo, né? Lembra de Zacarias e
e Zorobabel, né, de Ageu, desses livros, e durante 1260 dias eles estão profetizando com poder, imparáveis. Só que quando chega na metade, você vai ver que agora vai haver uma transição de poder, né? Aqui é um assunto para outro dia, a gente vai falar, o irmão Israel também vai participar de uma das próximas lives, então a gente vai falar mais disso também. Há uma transição de poder, onde o poder, os reinos desse mundo estão passando para a mão da besta e os 10 chifres. E agora, as duas testemunhas que antes estavam profetizando com poder, elas vão começar a fugir. Elas vão estar sendo perseguidas e sendo mortas durante 3 dias e meio, e aqui é um assunto que a gente vem abordando nos nossos canais, que a gente precisa entender que quando a gente fala de duas testemunhas, a gente está falando de duas porções da igreja que vão profetizar nesse tempo com poder. Uma parte vai estar em Israel sendo perseguida e morta na praça da grande cidade. Isso não inclui só Israel, a Grande Babilônia, Oriente Médio, um monte de coisa, mas a outra parte vai estar indo para o deserto. E é essa parte que está indo para o deserto que a gente vai ver sendo tipificada lá em Moisés e Arão, no que a gente vai falar agora, irmãos. Exatamente. Então, tem muita coisa sendo revelada aqui. E olha só que tremendo, irmãos. Se você entendeu isso, a primeira porção, olha que interessante. Agora vamos voltar, então, lá para o nosso mapa mental, onde a gente estava falando, então, do êxodo, que você vai conseguir compreender melhor tudo que a gente está falando. Todos esses mapas que você viu agora, em algum momento a gente vai abordar, se a gente ainda não abordou. Então tem muita revelação na live de hoje. Então, quando você olha para esse período, irmãos, só para finalizar essa primeira porção, que seria a primeira metade da última semana de Daniel, você vê que as duas testemunhas vão fazer poder diante do povo. É aqui onde eu vejo os 9 dons do Espírito Santo que já estão disponíveis hoje, que já estão em operação sobre a igreja. Deus não cessou, Deus ainda usa pessoas poderosamente, mas é aqui nessa última semana de Daniel, na primeira metade, onde a gente vai ver esses dons aflorando e Deus usando com poder de uma forma como nunca houve igual, irmãos. E Deus vai começar a fazer o que a gente vai falar a partir de agora. Deus vai fazer maravilhas. A palavra pragas é maravilhas, irmãos. Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo e diante das nações. No meio do povo, Deus vai fazer sinais. Posso ler um texto? Pode. Bom, não, vai fundo. Êxodo 3:20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixarei ir. Exatamente. Está traduzido como prodígios, mas a palavra hebraica é pala, que é maravilhas. Ótimo. Então, só para vocês entenderem, irmãos, o que Deus está fazendo aqui? Prodígios, sinais, maravilhas. Lembrando que aqui a gente vai ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Os sinais diante do povo, eu gosto muito de figura de duas testemunhas que são tipificadas lá em Estevão e Filipe, né? Você vê que lá em Estevão e Filipe, a igreja estava crescendo e os apóstolos vão chamar 7 homens, olha esse número como ele é profético, 7 homens para consagrar ao diaconato, diáconos. Só que dos 7 homens, você vai ver que quando você continua lendo Atos, apenas 2 vão aparecer. Apenas 2 vão, a Bíblia vai dizer que eram cheios do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de fé, que é Estevão e Filipe. Estevão vai profetizar, vai fazer milagres, curas, sinais, prodígios e vai morrer em Jerusalém. Filipe vai fugir numa perseguição para Samaria e para lugares desertos e vai continuar profetizando com poder e pregando. Perceba que você tem lá em Estevão e Filipe sinal das duas testemunhas, só que profetizando com poder, com prodígios. E você tem ali, é como se fosse a mesma figura do Apocalipse, são 7 igrejas, mas 2, Esmirna e Filadélfia, que estão profetizando com poder. Uma é dito que eles vão ser presos, mortos, vão passar por uma tribulação de 10 dias, a outra é dito que eles vão ter uma porta aberta, porque guardaram a palavra da perseverança, eles vão
ter um livramento na hora da provação, fala daqueles que vão morrer durante a grande tribulação e daqueles que vão permanecer até o fim para serem arrebatados. Veja como Deus vem trabalhando e deixando muitas figuras. Então, os sinais diante do povo, Deus está mostrando que ele vai fazer coisas iguais ao que Jesus fez e coisas maiores. Mas as 10 pragas são sinais diante das nações. Você vai ver que não foi só o Egito, as próprias nações vizinhas temeram o povo de Deus por causa desses sinais. E esses sinais, deixa eu ver se eu separei aqui uma listinha para você ver. Eu separei, eu só não sei onde ela tá. Aqui, ó. Depois você pode baixar essa listinha. Quando você olha para as 10 pragas que eu coloquei aqui, ó, você tem as 10 pragas do Egito. Dessas 10, 7 aparecem no livro do Apocalipse de maneira direta. Pode ser que as outras 3 de indireta também, mas diretamente você vê 7 delas, das 10 pragas. Por exemplo, você vê a praga da água em sangue, você vai ver na segunda e na terceira taça. Você vê aqui, ó, a praga das rãs. Lá quando você vê o rio Eufrates, você vê que Deus também está tratando ali com o mundo espiritual. Lembra das 3 rãs que saem da boca da besta, do falso profeta? Deus tem pragas que ele não vai tratar só com o mundo físico, os olhos, aquilo que os olhos veem. Deus vai estar tratando com os principados e potestades, o mundo espiritual também no livro do Apocalipse. Então você vê aqui a praga das rãs. Você vê depois lá a 6ª praga das úlceras, você vai ver na primeira taça quando aqueles colocaram a marca da besta. Você vê a chuva de pedra, você vai ver lá na 7ª taça. Você vê os gafanhotos, você vai ver tanto na primeira trombeta falando da vegetação destruída, como na 5ª trombeta falando de gafanhotos que saem do abismo, que aqui já entra no mundo espiritual de novo. A praga de 3 dias de trevas, você vai ver lá na 5ª trombeta 1/3 do sol e da lua escurecendo. Você vê na 5ª taça também trevas sobre o trono da besta, e na vinda de Jesus você vai ver o sol e a lua escurecendo e as estrelas caindo, né? E quando chega na 10ª praga, a praga do primogênito, aqui, a praga do primogênito, para mim, eu coloquei como Armagedon, mas isso não está apontando diretamente para o Armagedon. A gente vai falar hoje no final, que tem muita coisa antes do Armagedon acontecendo também, mas aqui no primogênito, Deus está vingando a muitos que vão perseguir o povo de Deus, tá? Então eu só quis fazer essa listinha para você saber que existe ali algo sendo contado. Então, lembrem, irmãos, aqui nós vamos ver os sinais sendo feitos no Egito, mas esses sinais não encerraram aqui nas 10 pragas, porque Deus vai continuar fazendo sinais durante toda a saída do Egito, depois de cruzar o mar até chegar no Monte Sinai. Então tem muitos sinais além dessas 10 pragas. Por isso que o Apocalipse não se resume apenas a essas 10 pragas, mas o Apocalipse está falando de muitas outras coisas acontecendo também. Então, basicamente, se nós temos isso no Êxodo acontecendo, nós temos aqui nas 2 testemunhas sendo feitas coisas maiores diante da igreja, diante do povo de Deus, para que creiam nas testemunhas, mas nós temos sinais que vão ser feitos diante das nações, aos olhos de todo mundo também. E aqui é que entra essa transição da saída para o Egito.